Você já planejou o seu dia prometendo a si mesma que seria aquela mãe de comercial de margarina? Serena, paciente, com um sorriso no rosto e pronta para brincar? Pois é, eu também. Mas aí, bastam 5 minutos de uma birra no chão da sala, ou um copo de suco derramado no tapete para aquele plano desmoronar. Num piscar de olhos, a mãe paciente desaparece e dá lugar a um grito, a uma impaciência visceral e a um comportamento que você jurou que nunca mais teria. Se você sente essa culpa corroer o seu peito no final do dia, eu quero te dizer uma coisa: fique aqui comigo. Este conteúdo não chegou até você por acaso. Hoje, nós vamos entender por que, biologicamente e emocionalmente, agimos de forma tão diferente do que desejamos. Saiba, desde já, que você não é uma mãe ruim. O que você vive não é uma falha de caráter, é uma resposta do seu sistema nervoso. E para mudar isso, precisamos primeiro entender o que acontece dentro de você. Vamos desvendar esses porquês e, principalmente, aprender como retomar o controle? Antes de mergulharmos nesse assunto, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho para não perder os nossos próximos encontros. Dito isso, vamos ao conteúdo do vídeo. Por que voltamos ao ciclo que evitamos? Segundo a logoterapia, muitas vezes caímos na ansiedade antecipatória. Temos tanto medo de perder a paciência que, ao menor sinal de estresse, já nos tensionamos, o que acelera a explosão. Além disso, sem um sentido claro para aquele momento de exaustão, a paciência vira apenas um peso, e não uma ferramenta de construção. Aqui estão os motivos principais pelos quais esse sequestro emocional acontece. 1. O mecanismo de luta ou fuga. O choro agudo ou a birra de uma criança são interpretados pelo nosso cérebro primitivo, a amígdala, como um sinal de perigo. Quando seu filho grita, seu corpo libera cortisol e adrenalina. Sua mente racional, o córtex pré-frontal, que planejou ser serena e divertida, é temporariamente desligada para dar lugar ao instinto de sobrevivência. Resultado: você reage à birra como se estivesse diante de um predador, não de uma criança pequena. Agimos por reflexo, não por escolha. Para Frankl, o desafio não é evitar o choque, mas o que fazemos no milissegundo seguinte. Frankl tem uma frase célebre, que diz: entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Nesse espaço reside a nossa liberdade e o nosso poder de escolher nossa resposta. Na nossa resposta reside o nosso crescimento e a nossa liberdade. 2. Memórias. Carl Jung dizia: até que você torne o inconsciente consciente, ele direcionará sua vida e você o chamará de destino. Aquilo que não lembramos conscientemente governa nossas ações. Nós temos 2 tipos de memórias. A explícita, o que você lê em livros de educação positiva e deseja fazer. A nossa vontade. A memória explícita é o que Jung associaria ao ego e à persona. É o conhecimento que adquirimos para nos adaptarmos melhor ao mundo. É a nossa intenção educada. E a implícita, como você foi tratada na infância. É o corpo da nossa história. Se você foi educada com base no medo, no grito ou na repressão, esse é o seu software instalado. Agir diferente exige um esforço consciente que consome uma energia que, muitas vezes, você já não tem. Sob estresse, o cérebro recorre ao caminho mais rápido e conhecido, o hábito. Para Jung, as experiências da infância, como você foi tratada, não desaparecem, elas se agrupam no que ele chamou de complexos. A raiz. Se na infância você viveu situações de negligência ou crítica excessiva, isso cria uma memória implícita de não ser suficiente. O gatilho. Na vida adulta, mesmo que você tenha lido todos os livros de educação positiva, memória explícita, um choro de criança ou uma resposta atravessada do parceiro ativo ou complexo. A reação. Sob estresse, o sistema racional, explícito, é o primeiro a desligar, deixando o caminho livre para os padrões automáticos, implícitos, assumirem o controle. Você reage de forma automática, visceral e, muitas vezes, exatamente da maneira que jurou que não faria. É o inconsciente agindo através do corpo. 3. Ciclos geracionais. Quando conectamos a ideia de Jung, o que não é consciente torna-se destino, aos ciclos geracionais, entramos no campo do trauma transgeracional e do inconsciente coletivo e familiar. A ideia central aqui é que o que uma geração não resolve, a próxima é condenada a repetir ou carregar. Para Jung, a psique não é uma folha em branco.
nós herdamos estruturas e conflitos que moldam nossa visão de mundo antes mesmo de nascermos. Aplicando esse conceito à maternidade é, possivelmente, uma das formas mais profundas de entender por que certas dinâmicas familiares parecem impossíveis de quebrar. Na maternidade, o destino de que Jung falava manifesta-se no piloto automático, no tom de voz que juramos nunca usar, na ansiedade inexplicável diante de um comportamento do filho ou na dificuldade de estabelecer limites que nós mesmos nunca tivemos. Aqui está como essa dinâmica se desdobra na prática. O filho como espelho da sombra. Jung afirmava que nada tem uma influência psicológica tão forte no ambiente e especialmente nas crianças quanto a vida não vivida dos pais. A projeção. Aquilo que uma mãe reprimiu em si mesma, sua raiva, sua criatividade, sua vulnerabilidade, muitas vezes surge de forma explosiva no comportamento do filho. O gatilho. Quando um filho age de uma forma que a mãe foi ensinada a reprimir, ela não reage à criança, mas sim ao trauma da própria infância. O destino aqui é repetir a repressão. O trauma transgeracional na maternidade. Se uma avó passou por privações e não processou esse medo, ela pode ter criado uma filha, a mãe atual, com uma necessidade obsessiva de controle e segurança. A herança invisível. A mãe atual pode sentir uma ansiedade paralisante sem causa aparente no presente. A repetição. Sem a consciência disso, ela transmite ao filho que o mundo é um lugar perigoso, perpetuando o ciclo de insegurança sem que uma única palavra sobre o passado seja dita. Trazer o inconsciente para a luz na maternidade é o que define a maternidade consciente. Na prática, isso exige um esforço constante de discernimento para separar o que pertence à sua história passada do que pertence à realidade do seu filho hoje. Sem esse filtro, acabamos operando no piloto automático, o que Jung chamava de destino, aquilo que não foi conscientizado e se repete como padrão. Quando iluminamos esses processos, ganhamos o poder da escolha. Veja como essa dinâmica funciona em 3 pilares fundamentais. 1. Diante do choro. O inconsciente, o destino. Você sente uma irritação profunda e um desejo urgente de silenciar a criança. Muitas vezes, essa reação é um eco de como as suas próprias emoções foram reprimidas na infância. O choro do outro atordoa porque o seu próprio choro interno nunca foi acolhido. A escolha consciente. Você entende que o choro é a forma de comunicação e expressão da criança. Em vez de reagir ao barulho, você valida a emoção dela, oferecendo a segurança que talvez tenha lhe faltado. 2. Diante do erro. O inconsciente, o destino, surge o perfeccionismo punitivo e um medo paralisante da crítica externa. O erro é visto como uma falha de caráter ou de competência, porque, no seu registro emocional, errar era perigoso ou motivo de vergonha. A escolha consciente. Você passa a encarar a imperfeição como uma etapa natural do aprendizado. O erro deixa de ser um peso e se torna uma oportunidade de ajuste, tanto para você quanto para o seu filho. 3. Diante do cuidado. O inconsciente, o destino. O padrão é o sacrifício total. Existe uma crença invisível de que ser boa mãe exige a anulação completa do seu eu. Isso gera um ciclo de exaustão e, eventualmente, ressentimento. A escolha consciente. Aqui entra o princípio essencial de abastecer-se antes de ajudar o próximo. Você compreende que o cuidado com qualidade só é possível quando as suas próprias necessidades básicas e emocionais estão atendidas. Cuidar de si não é egoísmo, é o combustível que sustenta a relação. Trazer consciência para esses pontos permite que você deixe de ser um reflexo do seu passado para se tornar a mãe que seu filho realmente precisa. No contexto aqui, isso significa que a sua cura é o maior presente que você pode dar aos seus filhos. Ao curar a sua própria criança interior, você os libera da obrigação de carregar fardos que não são deles. 3. A exaustão do papel de amparadora. O papel da amparadora é uma das manifestações mais exaustivas do que Jung chamaria de identificação com um arquétipo, especialmente o da grande mãe ou da cuidadora. Quando você assume esse papel de forma inconsciente, você deixa de ser uma pessoa com limites e passa a ser uma função. O resultado inevitável é o esgotamento, pois o arquétipo é infinito, mas o seu corpo e sua psique são finitos. A falta de paciência é, na verdade, o seu sistema nervoso dizendo que está em colapso. Para Jung, a exaustão surge quando a sombra da amparadora começa a cobrar a conta.
Veja como isso se manifesta nos ciclos geracionais. A dívida invisível. Frequentemente, a mulher que ampara a todos está inconscientemente tentando compensar uma falta de amparo que ela mesma sofreu, ou que sua mãe e avó sofreram. Ela dá o que nunca recebeu, até secar. A inflação do ego. Existe um perigo sedutor em ser a rocha da família. O ego se sente potente por ser indispensável, mas essa onipotência é uma armadilha que impede você de pedir ajuda. O ressentimento silencioso. Como a amparadora não se abastece, ela começa a sentir um ressentimento profundo por aqueles que ajuda, criando um ciclo de culpa e fadiga. 3. O sentido no caos, o para quê. Sofrer o caos sem sentido gera amargura e esgotamento. Mas sofrer o caos com um objetivo, o de proteger a infância do seu filho e a sua própria sanidade, transforma o cansaço em sacrifício consciente. Existe um conceito do psiquiatra Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração e falava muito sobre o sentido no sofrimento, que se encaixa perfeitamente nesse assunto. A frase diz o seguinte: entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço reside a nossa liberdade e o nosso poder de escolher a nossa resposta. Ao decidir pela paciência, você está dizendo: este ciclo de gritos termina em mim. Isso dá uma dignidade enorme ao seu cansaço. Para Frankl, o sentido da vida não é algo abstrato, mas algo que a vida nos pergunta a cada momento. No meio do caos da birra, a vida está te fazendo uma pergunta: quem você quer ser diante dessa criança que perdeu o controle? Escolher a paciência em meio ao caos é um ato de profunda autonomia. Não se trata de engolir o sentimento ou ser passiva, mas de dar um sentido construtivo ao desconforto que você está sentindo. Quando você decide aguentar o tranco emocional sem explodir, você está, na verdade, interrompendo um ciclo de impaciência ou violência que pode ter atravessado gerações na sua família. É um sacrifício consciente para que seu filho não herde o mesmo peso. A diferença entre a reação automática e a maternidade consciente reside em onde você coloca o controle da sua paz. 1. A visão comum, a reação externa. Nesta visão, o seu estado emocional é um refém do comportamento do outro. A frase típica é: perdi a paciência porque ele gritou. Aqui, o grito da criança é o controle remoto das suas emoções. Se ela se comporta, você está bem. Se ela transborda, você desmorona. 2. A frase passa a ser: eu escolho a paciência apesar do grito. O caos externo continua existindo, mas ele não dita mais a sua resposta. Você entende que a sua calma é um recurso interno que você oferece à situação, e não algo que depende de a criança estar silenciosa. Para sustentar essa mudança, é preciso redefinir o que é a paciência. Paciência como estoque, o erro comum. Muitos acreditam que a paciência é um reservatório que vai esvaziando ao longo do dia, e quando acaba, a explosão é inevitável. Nessa visão, você é uma vítima do cansaço e do comportamento alheio. Paciência como músculo, a visão consciente. A paciência é uma habilidade que se exercita. Quanto mais você a pratica em momentos de tensão, mais forte ela fica. Ela não depende do comportamento da criança, mas da sua própria integridade. Ao treinar esse músculo, você garante que a sua resposta venha dos seus valores como mãe e não das feridas do seu passado. Para que esse músculo funcione, é vital abastecer-se primeiro, garantindo que você tenha energia para sustentar essa escolha consciente. Faz ser a mãe divertida e amorosa o tempo todo é uma meta romântica. Frankl diria que o objetivo real é ser a mãe consciente, aquela que, mesmo sentindo raiva, consegue reconhecer: isso é uma criança em sofrimento, e eu sou a adulta que escolhe não entrar no caos com ela. Mas o que fazer para seguir o nosso papel de mãe com mais leveza? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? A maternidade costuma vir acompanhada de um manual invisível de perfeição que ninguém consegue seguir, o que torna tudo muito pesado. Para trazer essa leveza que você busca, o segredo não está em fazer mais, mas em soltar o que não te serve. Aqui estão alguns caminhos práticos para aliviar essa carga. 1. Pratique o abastecimento prévio. Você não consegue oferecer água se o seu balde estiver vazio. Se você estiver exausta e operando no limite, qualquer detalhe vira uma crise. Se você não priorizar o seu descanso e a sua saúde mental, não haverá técnica de educação que funcione, porque o seu corpo não terá combustível para a paciência. Identifique sua fonte de energia. O que te faz sentir você, além de ser mãe? Ler? Ouvir música?
Exercício? Priorize isso como se fosse uma consulta médica inadiável. Reconheça o alerta. Quando sentir o calor subindo no peito, entenda que é seu corpo entrando em modo de defesa. Se possível, dê 2 passos para trás e respire antes de falar. Frankl não pregava o sacrifício vazio. Para dar sentido ao outro, você precisa ser uma pessoa íntegra. Cuidar de si não é egoísmo, é manutenção da ferramenta que vai educar seu filho. Frankl falava sobre o vácuo existencial. Transpondo para a sua realidade, é difícil ser a mãe paciente quando você está vazia de si mesma. Se você não se abasteceu, qualquer demanda do seu filho soa como um ataque, e não como uma necessidade dele. A birra do filho é o gatilho porque ela exige uma doação que você naquele momento não tem no estoque interno. Para isso não acontecer, você precisa se abastecer antes, o que significa criar uma barreira sagrada. Ação. Não espere o final de semana. Escolha algo que seja só seu e dure 10 minutos. Pode ser o café quente, um banho sem interrupções, se possível, ouvir uma música que você ama. Não vale ser a música da galinha pintadinha, ou respirar fundo sem ninguém te chamando. Se houver outra pessoa em casa, deixe claro. Nestes 10 minutos, a mamãe está recarregando a bateria para poder brincar depois. 2. Redefina o conceito de mãe ideal. Muitas vezes tentamos ser a mãe comercial de margarina, serena, paciente, divertida o tempo todo. Quando a realidade da birra bate, a frustração de não conseguir atingir esse ideal gera culpa. A culpa, por sua vez, aumenta a irritabilidade, criando um ciclo vicioso. Baixe a régua. Ninguém é divertido e amoroso 24 horas por dia. O objetivo não é ser perfeita, é ser consciente. E acredite em mim, a mãe perfeita das redes sociais não existe. Ela é um recorte editado. Troque a perfeição pela presença. O seu filho não precisa de uma casa de revista ou de lanche gourmet todos os dias. Ele precisa de uma mãe que consiga rir com ele. Aceite o bom o suficiente. Às vezes, a janta vai ser ovo mexido e a roupa vai ficar no cesto. E está tudo bem. 3. Delegue e comunique, sem culpa. Muitas vezes tentamos ser a Mulher Maravilha. Carregamos o peso sozinhas porque achamos que ninguém faz tão bem quanto nós. Ser uma mãe melhor também significa admitir quando você não dá conta de tudo sozinha. Peça ajuda clara. Em vez de esperar que percebam sua exaustão, diga: eu preciso que você assume o banho hoje para eu descansar. Baixe a régua do controle. Se alguém te ajudar, aceite o jeito que a pessoa fizer. Se o pai vestiu a criança com roupa descombinada, mas ela está feliz e cuidada, foco no ganho, seu descanso, e não no detalhe. 4. Silencie o juiz interno. Mude a narrativa. Em vez de pensar, hoje não dei atenção suficiente, tente: hoje eu cuidei da segurança e do sustento deles, e amanhã teremos mais tempo para brincar. Foque no que deu certo. No fim do dia, liste 3 coisas boas que aconteceram, por menores que sejam. Ação. Em vez de se punir por não ser a mãe serena, diga a si mesma: eu estou sobrecarregada agora, e é normal me sentir assim. O que eu preciso para me acalmar um pouco? Tornar-se uma mãe melhor não significa ser uma mãe que nunca erra, mas sim uma mãe que se conhece e sabe reparar os erros. A culpa é a maior inimiga da leveza. Portanto, jamais se culpe. A regra do check-in de 1 minuto. Muitas vezes passamos o dia no piloto automático atendendo demandas. O estresse vai acumulando sem percebermos. Ação. Coloque 3 alarmes no celular, manhã, tarde e noite, com a frase: como eu estou agora? O objetivo: se notar que está com os ombros tensos ou a mandíbula travada, relaxe. Respire fundo 3 vezes. Isso esvazia a pressão da panela antes que ela apite. Descarga sensorial. A irritação da maternidade costuma ser excesso de estímulo, barulho, toque constante, bagunça visual. Ação. Se o barulho da birra ou da TV estiver te deixando louca, use protetores auriculares de silicone, aqueles que apenas abafam o som, mas permitem ouvir se houver perigo. Reduzir o volume do mundo ao redor ajuda o cérebro a não entrar em modo de luta ou fuga. Se você não se abastecer de descanso, silêncio ou um momento de prazer próprio, a mãe serena continuará sendo uma personagem de ficção. Mudança de cenário, o botão de reset. Quando o clima pesar e você sentir que vai explodir. Ação. Mude o ambiente físico. Se estão na sala, vá para o quintal. Se estão no quarto, vá para a cozinha lavar o rosto com água gelada. Por que funciona?
O movimento físico e a mudança de temperatura e luz ajudam a quebrar o circuito neural do estresse. O caminho para sair desse ciclo de reações automáticas e explosivas passa por 3 pilares fundamentais. 1. Praticar a autorregulação. Antes de corrigir o filho, a maior parte das mães tenta educar o filho enquanto elas mesmas estão em surto. No auge da birra, o cérebro da criança está desligado para a lógica, e o seu também. A pausa sagrada. Quando sentir o sangue ferver, a sua única missão é não reagir. Afaste-se por 30 segundos, beba água, respire. Mude o mantra. Em vez de pensar, ele está me desafiando, repita para si mesma. Ele é apenas uma criança tendo um momento difícil, e eu sou o adulto da relação. Isso tira o peso pessoal da situação. Mude a pergunta. Em vez de por que ele está fazendo isso comigo, pergunte: o que este momento exige de mim agora? Alargue o espaço. Quando a birra começar, respire por 3 segundos. Esse é o seu espaço de liberdade, sendo criado à força. Identifique gatilhos. Saber o ponto de ruptura é o primeiro passo para planejar um abastecimento estratégico exatamente antes desse horário. Se você explode sempre na hora do jantar, talvez esse seja o momento de simplificar a rotina, pedir comida ou garantir que você descansou 10 minutos antes desse horário crítico. 3. Curar a sua criança interior. Muitas das nossas reações automáticas, gritos, falta de paciência, são ecos de como fomos tratadas. Observe o hábito. Quando você se descontrola, que voz é essa que sai da sua boca? É a sua ou é a dos seus pais? Acolha-se. Quando você falhar, e você vai falhar muitas vezes, não se massacre. A culpa consome a energia que você precisa para mudar. Diga: eu errei agora, mas vou tentar de novo na próxima. 4. O poder da reparação. O que define uma mãe melhor não é a ausência de gritos, mas a capacidade de reparar. Se você explodiu, melhor dizendo, perdeu o controle, espere a poeira baixar e peça desculpas. Abaixe-se à altura do seu filho e diga: a mamãe perdeu a paciência e não devia ter gritado. Sinto muito. Vou me esforçar para ser mais calma, mas eu amo-te. Isso ensina ao seu filho sobre humanidade, erro e perdão. E que errar faz parte, e que é possível consertar as coisas. Essas lições são muito mais valiosas do que uma perfeição falsa. Um pequeno exercício para agora. Escolha uma única coisa que te faz sentir abastecida. Pode ser ler 5 páginas de um livro, um banho mais longo ou alguns minutos de silêncio. E comprometa-se a fazer isso hoje, sem culpa. Combinado? Chegamos ao fim dessa reflexão com uma certeza. A maternidade não é sobre perfeição, é sobre consciência. Como vimos, o caminho para ser a mãe que você deseja não passa por se cobrar mais, mas por se acolher primeiro. Não dá para oferecer água se o seu balde está seco. Lembra do que falamos sobre o abastecimento? Ele não é um luxo, é a sua ferramenta de trabalho. Sem ele, o espaço entre o grito do seu filho e a sua reação, aquele espaço de liberdade que Viktor Frankl tanto pregava, fica pequeno demais para a gente conseguir escolher o amor. A partir de hoje, não tente ser a mãe perfeita. Tente ser a mãe que, ao perceber que o estoque está baixo, sabe a hora de parar e respirar. E se você errar, porque somos humanas e vamos errar, use o poder da reparação. Peça desculpas, cure o vínculo e recomece. Se este vídeo trouxe um pouco de paz para o seu coração, ou te deu uma nova perspectiva, compartilha com aquela amiga mãe que também vive essa luta silenciosa. Vamos criar uma rede de mães mais reais e menos culpadas. Um beijo grande, cuide do seu estoque interno e a gente se vê no próximo encontro.